Afinal, o que é um parasita sem o seu hospedeiro? Sem sombra de dúvida, um SCP que eu julguei e procrastinei para trazer aqui foi o SCP-5000, que logo de cara parecia ser só um traje simples, mas que quando a gente para entender a história, ela consegue nos surpreender bastante, porque o interessante não é o traje em si, mas a história macabra por trás dele. Na verdade, o verdadeiro SCP-5000 é um registro do que aconteceu com o mundo quando a Fundação SCP decidiu exterminar toda a humanidade, e junto com isso, surgiu esse traje na cela de contenção do SCP-579, mas o verdadeiro mistério é que ele não deveria existir naquele universo. Ele apareceu de repente, do mais absoluto nada, e o seu sistema de memória guardava uma espécie de diário que revelava toda a história por trás. O mistério está no registro encontrado dentro desse traje, um arquivo chamado Por quê? Que tem uma história de um ex-funcionário chamado Pietro Wilson. Pelo que ele dizia, tudo começou sem nenhum aviso. Um dia, todos os funcionários da fundação receberam ordens diretas para aniquilar a raça humana. A Fundação SCP, que sempre teve a missão de proteger a humanidade, mudou completamente. Sem explicações, todos os soldados, instalações e postos avançados começaram a massacrar a população. E o mais estranho, ninguém da fundação questionou a ordem. Eles apenas obedeceram friamente, como se aquilo fosse o certo a se fazer. Eles não sentiam dor, eles não pareciam se importar. Todos agiam sem sentimento algum enquanto massacravam cada humano na frente deles. Mas Pietro Wilson não. Ele sim ficou horrorizado. E sem saber o motivo daquilo tudo, ele fugiu pelos corredores da fundação e acabou encontrando no meio do caminho o SCP-5000, que tinha a habilidade de tornar quem estava usando aquele traje invisível para a fundação. Ou seja, a fundação simplesmente não percebia que ele existia enquanto usava aquela roupa, e que servia também para sobreviver por meses ou até anos sem precisar comer ou beber. E não houve aviso ou justificativa. A humanidade, antes protegida pela fundação, agora era tratada como uma ameaça que precisava ser eliminada. E usando o traje, Pietro decidiu investigar o motivo da traição da fundação. Por que eles estavam fazendo aquilo? Por que mudaram de proteger a humanidade para atacar ela? Ele só queria saber o porquê. Com isso, o Pietro viajou por um mundo destruído, tentando entender o que aconteceu. E nisso ele encontrou cidades devastadas, a população massacrada com poucos sobreviventes aterrorizados e todos os SCPs à solta, como o SCP-682 e o 096. E o mais curioso era que aquilo foi proposital. A própria fundação tinha soltado eles para que as próprias criaturas ajudassem a acabar mais rapidamente com as pessoas. Usando as habilidades do traje, o Pietro conseguiu se infiltrar nas antigas instalações da fundação e encontrou gravações e arquivos secretos. E esses arquivos mostravam que a fundação descobriu algo aterrorizante sobre a humanidade. E esse algo se chamava Projeto Pneuma. Em algum momento no início do século XXI, a Fundação SCP começou a estudar mais profundamente o inconsciente da mente humana. E sem querer, eles descobriram a existência de algo que eles apelidaram de A Entidade. A entidade é algo que ninguém sabe de onde veio. Ela é totalmente desconhecida e aparentemente ela se apegou ao subconsciente da humanidade inteira, manipulando os pensamentos e as ações dos humanos por um tempo que ninguém conseguiu calcular. E nesse tempo ela se alimentava dos sentimentos, mas principalmente dos negativos, como sofrimento e dor. E quanto mais ela se alimentava, ela conseguiu criar um estado de existência conhecido por nós como SCP-2718, que fazia com que os humanos mortos continuassem se decompondo, mas que ainda sentiam dor. E de acordo com o SCP-682, a única maneira de derrotar a entidade era massacrar todos os humanos da Terra, acabando com ela e libertando os mortos do seu sofrimento infinito e nojento. Depois de ter descoberto isso e pelo tamanho da gravidade desse problema, o Conselho O5 e o Comitê de Ética fizeram uma votação, e 100% dos votos apontaram para uma única direção, que era dizimar toda a raça humana. Eles repetiram para si mesmos: endureçam seus corações, para que o plano acontecesse sem falhas, porque a entidade se alimentava desses sentimentos. Então, eles precisariam se tornar frios e fazer o que tivesse que ser feito para apagar a humanidade da sua existência, para que a entidade fosse derrotada.
porque é como eu disse no início do vídeo, afinal, o que é um parasita sem o seu hospedeiro? E o hospedeiro dessa entidade eram os humanos. Quando a Fundação começou a atacar a humanidade, usando todos e principalmente os SCPs mais perigosos para acabar com outros grupos como a GOC e Insurgência do Caos também, essa entidade descobriu o Pietro Wilson, o protagonista dessa nossa história, e aparentemente a entidade percebeu que ele poderia ajudar ela a sobreviver. A entidade conversou com ele telepaticamente e disse para o Wilson encontrar o SCP-055, uma anomalia antimemética, e que ele deveria levá-lo até o SCP-579, juntando esses dois SCPs que de alguma forma eles conseguiriam anular aquela linha temporal, onde a Fundação SCP queria aniquilar a raça humana. A entidade então guiou ele até o sítio 19, onde o 055 estava, e a partir de então, o Wilson levou o 055 por todo o caminho dentro dessa maleta. Ele não foi escolhido, ele só deu sorte de ter encontrado o traje enquanto estava fugindo e meio que ele estava sendo controlado por essa entidade, porque é isso que ela faz. Era como se ela tivesse feito uma lavagem cerebral no Pietro, ela usou ele para se salvar. Era como se ele fosse um coringa num jogo de baralho. Por fim, por causa do traje, o Pietro Wilson conseguiu chegar até o sítio 62, fazendo com que o 055 se juntasse com o SCP-579, mas isso no fim das contas acabou custando a sua própria vida. Isso tudo causou uma mudança no tempo e espaço que rebobinou ele para um tempo antes que o projeto Pneuma estivesse completo. Assim, o cadáver do Pietro foi descoberto na câmara de contenção do SCP-579 pela Fundação, que descobriu os arquivos contando toda essa história e interrompeu na hora o projeto Pneuma. Com isso, a linha do tempo da Fundação declarando guerra à humanidade nunca aconteceu, e a existência da entidade também foi escondida, sem que a Fundação da nova linha do tempo percebesse. Foi graças ao Pietro que essa nossa linha do tempo tá salva e que o projeto Pneuma foi cancelado. E agora é torcer para que a Fundação SCP nunca queira mexer de novo com algo assim novamente.